Verdade e Convicção. A história de Helmut Hübner. Dass man die Wahrheit über Deutschland berichtet, das ist die einzige Forderung. Es ist 10 Uhr, hier ist BBC London. Wir geben nun Nachrichten in deutscher Sprache. Schottland. Rudolf Hess, Stellvertreter des Führers, schwimmt am Fallschirm in der Nähe von Glasgow ab. Após 1933, os discursos de Adolf Hitler podiam ser ouvidos por toda a Alemanha. Ele prometia trabalho a quem não tinha, faz sobre força e orgulho nacional, prometia uma vida melhor, em uma Alemanha melhor. Ele conseguia postar-se lá e seus discursos tinham poder para movimentar as massas. No início do regime de Hitler houve alguma oposição entre a classe trabalhadora, mas logo ela também passou a apoiá-lo ou a permanecer silenciosa. Agora havia trabalho, os desempregados desapareceram das ruas e não demorou muito para que a classe trabalhadora abandonasse qualquer resistência. Era como fazer um pacto com o diabo, sem saber com quem você havia feito o pacto e nem onde acabaria. À medida que a polícia nazista acirrava sua repressão, erguia-se um movimento de resistência, mas com relativamente poucos grupos organizados. Em 1942, o grupo Rosa Branca, liderado pelos estudantes universitários Hans e Sophie Stoll, distribuiu panfletos antinazistas. Em 1944, Klaus von Trachtenberg e os líderes militares empreenderam uma tentativa mal-sucedida de assassinar Hitler em um malfadado bombardeio. Mas antes desses movimentos de resistência emergirem, houve outro movimento na cidade portuária de Hamburgo. Em 1941, um jovem chamado Helmut Hübner liderou um movimento de resistência composto por ele próprio e 2 amigos de infância da sua congregação da igreja. Helmut Hübner tinha 16 anos, Rudolf Vogel tinha 15 e Karl-Heinz Schnieber tinha 17. Karl-Heinz é o último membro sobrevivente do grupo. A maioria das pessoas não tem ideia de como era a Alemanha nazista, quão perigosa era a Alemanha nazista. Para dizer a verdade, era uma luxúria mortal. Meu amigo Helmut achava que tinha como obrigação cristã alertar as pessoas sobre o que acontecia. Helmut era realmente esperto. Não do tipo malicioso, mas sim inteligente. Ele era um pensador, o tipo de pessoa que se interessava, mesmo quando jovem, pelas grandes questões da vida. Eu só não gostava quando ele falava aos mais velhos na nossa igreja. Ele fazia perguntas sabendo que eles não tinham como responder. Ele gostava de constrangê-los um pouco e eu disse a ele, realmente não faça isso. Ele disse, mas eu gosto. Então eu disse, realmente não faça isso. Hübner era inteligente, mas acho que é um erro supervalorizar sua inteligência. Ele era inteligente, mas não era notável como Wolfgang Amadeus Mozart, um tipo de gênio que talvez jamais surja na Terra novamente. Era razoavelmente inteligente, aberto, interessante e alguém que se interessava. Também ser politicamente sagaz nesta idade e ao mesmo tempo ser tão literato nas escrituras, conhecer teologia tão bem quanto ele conhecia. Há uma passagem interessante nesta história. Envolve Helmut escrevendo um ensaio fortemente pró-Hitler na escola e sendo conhecido como um membro feliz da juventude de Hitler. Ele era muito bem quisto pela juventude de Hitler. Fazia exatamente o que precisava fazer. Gostava realmente disso, mas realmente sabia muito de política. Quando fazíamos perguntas, ele sabia as respostas e as dava para nós. Eu gostava disso. Foi como se uma luz tivesse acendido sobre eles, ao verem como a nacional-socialista, a Gestapo, tratava os judeus. E esta experiência, eu acho, foi decisiva para o jovem Helmut Hübner. Minha vida mudou de fato em novembro de 1938.
Tivemos as terríveis noites de vidros quebrados. Por toda a Alemanha, estabelecimentos de judeus foram destruídos, sinagogas foram incendiadas e mercadorias jogadas na sarjeta. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava zangada. Ela disse: por onde andava? Está tarde, meu santo. Você nunca chegou tão tarde. Então eu disse: mãe, foi terrível. Então eu comecei a chorar e minha mãe disse: o que aconteceu? Eu contei a ela e perguntei por quê, o que há de errado. E minha mãe me disse: é provável que nossa vida seja assim a partir de agora. É melhor esquecer. E eu não consegui esquecer. Antes de Kristallnacht, um novo líder religioso, um presidente de ramo, foi chamado para dirigir a congregação, onde Hübner, Schnieber e Wolbe eram membros. Desde que havia se unido à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, 12 anos antes, Arthur Saunder vinha sendo um membro dedicado de seu ramo mormon. Ele também era um forte apoiador do Partido Nazista. Não só ele era o presidente do ramo, mas também era, por assim dizer, o pai do ramo. Também queria dar o melhor de si pelo partido. Quando falo aos meus alunos sobre este caso no programa de honra da BYU, conto-lhes a história de Hübner e eles descobrem que houve um presidente de ramo que também foi membro do Partido Nazista. Ficam chocados. Então eu digo: esperem um minuto. Ficariam chocados se descobrissem que seu bispo é republicano ou democrata? Era a Alemanha nazista. Havia nazistas na Alemanha nazista. Grande surpresa. Ele queria mostrar que os santos dos últimos dias eram bons alemães. E havia muita pressão por parte do governo e do partido para separar rapidamente os bons alemães dos demais. Ele queria fechar as portas para que ninguém pudesse sair e todos os membros tivessem que ouvir discursos sobre o Führer. Então, certa vez, ele teve a ideia de começar a reunião com Heil Hitler. E havia outro líder da nossa igreja, Elder Banner, que era seu conselheiro. Ele disse: de jeito nenhum, isso não é uma organização política, é uma igreja. Foi quando, então, Otto Saunder se enfureceu, porque meu pai era absolutamente contra essa coisa de saudação, discursos, portas trancadas e assim por diante. Meu amigo Helmut era secretário honorário do nosso presidente do ramo. Ele ficou muito aborrecido. A gota d'água para Helmut pode ter sido sua visão de que as ideias nazistas e o comportamento nazista estavam influenciando os santos dos últimos dias. Fomos à igreja, à capela da nossa igreja, e havia uma placa na porta onde se lia: proibida a entrada de judeus. Havia um membro judeu no nosso ramo, Solomon Schwartz. Eles não permitiram que aquele jovem entrasse, ele ficou do lado de fora. Quando começamos a cantar o hino de abertura, ele estava chorando, mas não permitiram que entrasse. As outras capelas geralmente não faziam isso. Aparentemente, essa foi a única vez na Alemanha, naquela época, entre os ramos Sud, que alguém pôs uma placa assim. Creio que Saunder pendurou aquilo em parte como uma expressão de seu apoio ao regime, em parte para comunicar que os santos dos últimos dias eram bons cidadãos do Terceiro Reich, e em parte, talvez, para proteger seu próprio rebanho. Em 1º de setembro de 1939, o mesmo dia em que Hitler invadiu a Polônia, ele promulgou uma lei proibindo a audição de qualquer transmissão radiofônica de estações não aprovadas pelo partido. O ministro da propaganda, Josef Goebbels, incrementou seus esforços para controlar as informações que o povo alemão recebia. Quem fosse flagrado ouvindo as missões estrangeiras podia ser sentenciado à morte. Qualquer grupo de políticos ou de líderes governamentais que ponham muita ênfase na propaganda de seu próprio governo, certamente temem a propaganda de outros governos. E isso ajuda a explicar em parte porque Goebbels preocupava-se tanto com transmissões estrangeiras e por que tornou ilegal ouvi-las. Você precisa considerar que na Alemanha tínhamos um aparelho chamado Rádio Popular e você apenas conseguia escutar 3 estações com ele, Munique e Berlim. Então tínhamos que acreditar no que diziam. Agora, havia ainda muitos aparelhos ilegais, os quais a Gestapo tentou recolher, mas frequentemente os soldados traziam rádios de volta consigo.